Olha, aquele ali era o Jackie Chan a levar as trombas. That became history, the man that became a legend, returns. Enter the Dragon, rated R. Então o Jackie Chan aparece no trailer. Aparece para levar nas fuças. Depois de ter levado nas fuças, Sim. Era para ser simulado, mas o Bruce Lee deu-lhe em cheio e o Jackie Chan ficou um bocadinho a sofrer e o Bruce Lee desfez-se em desculpas e prometeu ao Jackie Chan que ele voltaria a entrar só por causa dele ter feito aquilo, que ele voltaria a entrar nos próximos filmes dele. Pena é que o gajo morreu a seguir, não é? Hoje, há muito tempo que não fazíamos isto, não é? Que é temos aqui um convidado connosco no podcast. À minha frente está o Ricardo Machado. Olá, Ricardo. Olá a todos os ouvintes, tudo bem? E via Skype. Olá, Ricardo. E via Olá, Skype está o Paulo. Pronto, eu desloquei-me até Pau Gordo, que é assim que esta terra se chama, não é? Pau Gordo. Finalmente. Pau Gordo. Pau Gordo. Sim, que tal está a ser o pau gordo? Estás a sentir, Daniel? Como são quase 11 da noite, não vejo muita coisa, mas... Ele já está Mas anestesiado. Sentes o pau gordo? Mas sinto a força desta terra, sim. Do pau, está bem. Okay. Gordo. Então vamos aqui introduzir. Muito bem. Este vai ser Então e trazemos um filme do Bruce Lee. Opa, já era mais que devido, não é? Um filme do grande mestre. Nós ainda não falámos do Bruce Lee em um podcast. É verdade. Mas... E era mais que devido. Mas já lá vamos. Já falámos no Epitáfio Universal de Cinema, não é? Sim, exatamente. Na estranha sina da família Lee. Para quem não conhece... Aliás, nós já falámos em 2 episódios do Epitáfio. Para quem não conhece e tiver curiosidade, basta visitar... Do pai e do filho, não é? Do pai e do Brandon Lee. Exatamente. Basta visitar a nossa página do YouTube, que nós temos lá um segmento que é o Epitáfio Universal do Cinema, onde em cada um deles vamos buscar... histórias inacreditáveis do mundo do cinema. 2 das que nós já frisámos foi precisamente a misteriosa morte dessa lenda que foi o Bruce Lee, e depois a morte também ela misteriosa do filho Brandon Lee, num filme que já mereceu podcast, e inclusivamente já conversámos nesse mesmo podcast o ator que dispara acidentalmente a arma que acabou por matar o filho do Bruce Lee, o Brandon Lee, na rodagem do filme O Corvo. Isto é só coincidências. E no dia em que nós lançamos o podcast para o ar, que foi gravado algumas semanas antes de nós falarmos com este ator, que se chama Michael Massey, ele falece, sai o anúncio de que ele faleceu de cancro. E quem escolheu este filme foi o Ricardo Machado. Falaste-nos um bocadinho de ti, que já tinhas feito umas curtas. Eu sei que tu neste momento estás a preparar um outro projeto documental. Queres falar um bocadinho disso? O que é que agora andas a fazer? Não? Sim, não é uma curta, começou por ser uma curta, mas tornou-se em longa. E portanto vai ser a minha primeira longa-metragem. Já está filmada. Estamos agora a começar a parte da edição. E vai ser um híbrido entre o documental e a ficção. E espero que resulte, vai ser... Mas podes revelar um bocadinho do tema? O tema é a história de vida de uma pessoa. O tema é pesado, é profundo, é intimista. É uma pessoa que teve durante muitos anos na toxicodependência. Mas para além disso é também a vida atual dele hoje em dia, a vida que leva com a mãe. E se tudo correr bem no início do ano que vem estará pronto. E depois há de começar a ir fazer o circuito dos festivais de cinema. Já tem título ou ainda não tens título para o trabalho? Tem, chama-se Stuka. Como é que... S-T-U-C-A? S-T-U-K-A. Stuka. Isso. Tá bom, ok. Parece-me interessante, sim senhor. O que nos traz aqui hoje, o Dragão Ataca. Digo-vos que se calhar estou a fazer este podcast porque a namorada insistiu. A mulher com que estou hoje em dia insistiu em eu fazer este. Que fizesses sobre um filme dos anos 70 de artes marciais, é isso? Pois, eu estou a estranhar, mas gosto disso. Mas vamos fazer assim, já explicas melhor isso. Eu vou ler a minha introdução e assim já dás continuidade a essa história, que eu estou curioso para perceber como é que isso aconteceu. Bora. Então, o chinês Bruce Lee, para além de ser um dos grandes ícones da cultura pop do século XX... Já começaste mal. Já comecei mal.
É de Hong Ele Kong. nasceu nos Estados Unidos. Mas é- Não, ele nasceu nos Estados Unidos. Mas é China. E então? Está bem, não é chinês, pá. Os pais dele eram chineses, mas ele nasceu nos Estados Sabes lá Unidos. de onde é que ele foi naturalizado? Opa, pronto, ok, whatever. Pois. Vá, siga. Mas eu sou... Siga. mas sobre isso até aproveito para dizer, eu estive ao pé do hospital onde ele nasceu. Mas Espetáculo. eu já conto... E foste lá ver os arquivos? Não, pronto, agora tenho que adiantar. Isto também é muito curto. Eu quando estive em São Francisco, eu passei algumas semanas em São Francisco, e como vocês sabem, São Francisco tem a maior Chinatown, maior até que a de Nova York, não é? Normalmente as pessoas associam a Chinatown de Nova York, mas a Chinatown, onde foi gravado as aventuras de Jack Burton nas garras de mandarim, é a Chinatown de São Francisco. E o Bruce Lee nasceu nessa Chinatown. E eu lembro-me de estar lá a passar no hospital grande que eles lá têm, e alguém me disse essa curiosidade que ele tinha nascido naquele hospital. Mas pronto. Muito bem. O chinês Hong Kongnês, nascido no hospital da Chinatown de São Francisco, para além de ser um dos grandes ícones da cultura pop do século XX, é também, Está melhor. é também um dos grandes embaixadores da cultura oriental ao público americano e, consequentemente, ao resto do mundo. Uma espécie de super-herói do mundo real, e talvez a primeira pessoa que a maioria se lembra quando se fala em cinema de Hong Kong, ou muito simplesmente em artes marciais. Ator, argumentista, professor de Kung Fu, filósofo e até realizador, tendo entrado em dezenas de filmes chineses onde o porradão era sempre a palavra de ordem. Era um verdadeiro artista em ascensão, não tivesse falecido em 1973, como nós já dissemos. Enter the Dragon, ou O Dragão Ataca, em português, aparece ali mesmo pouco antes dele morrer. Não chegou sequer a ver a estreia do seu primeiro grande esforço de entrar em pé juntos na indústria cinematográfica americana. Morreu, Verdade. infelizmente, 6 dias antes da estreia do filme. Caramba, Por tínhamos acaso foi isso 3 em contar. semanas. Pronto, Ok. 6 dias, 3 semanas, temos aqui... Vocês têm... Pronto, vocês ele têm- morreu antes. Vocês deviam Morreu ser antes como da dois estreia, jornalistas ponto que final. usavam os vossos Morreu um dados. pouco antes. Mas então termina Pronto, lá a tua exatamente. história. Estavas a dizer que foi a tua namorada que Sim, lançou a muito sugestão? rapidamente, porque na altura quando começámos a namorar, uma das razões porque ela se apaixonou por mim, disse-me ela, não sei se foi brincadeira, se foi verdade, foi por ter ouvido eu a fazer os podcasts, os anteriores que já tinha Não. feito com vocês, e disse, não, faz mais um, que eu na altura apaixonei-me por ti por isso. Então, mas espera lá, mas Este podcast criou ela uma é história fã, de amor. porque se ela tivesse ouvido primeiro a minha voz sexy, ela Era por se tivesse ti. apaixonado por ti depois. Exato. Eu não tenho a menor dúvida. Se calhar ela apaixonou-se. mas Tiveste depois- sorte. Ela se calhar apaixonou-se pela tua Tiveste voz, sorte. Paulo. Mas ela depois quis pôr uma cara na voz e foi pesquisar e se calhar mudou. Deixem-me só acrescentar Verdade. aqui mais um apontamento àquilo que nos interessa. Diz. Este Que não filme- é a história de amor, não é? Isso não Exato. interessa para nada. Este filme do Dragão Ataca foi um dos primeiros filmes que eu também vi em vídeo. Lembro-me que o meu pai tinha esta cassete e foi um dos primeiros que eu vi em VHS. Eu acredito que qualquer criança que veja isto tem idade fique a gostar do filme, ou pelo menos que a marque para o bem ou para o mal. E no meu caso. Não, marcar marca sempre, né? Quanto mais não seja na escola e ele vai lá armar-se aos cubos, vem sempre marcado para Nem casa. que isso, as marcas certeza. sejam olhos pisados, não é? E hematomas. Exatamente. Mas já que perguntas isso, Paulo, isto foi por. Eu, na altura, quando vi este filme, teria os meus 5, 7 anos, por aí. E na altura era uma criança muito nervosa, e a minha mãe levou-me, inscreveu-me a fazer judo, porque eu era muito nervoso. E eu acho que se calhar este nervoso Precisavas deveu-se canalizar. ao filme que via, e vi este filme não sei quantas vezes. O Bruce Lee mexeu contigo dessa forma profunda. Become water, my friend. Become water. E Be Water, my friend. Be water, be water, be water, exatamente. Qual é a história Ok. Qual de vocês hoje é que quer contar fazer a sinopse do filme? Lee é recrutado por uma agência governamental para entrar num torneio e espiar o organizador do evento, que é Han, o temível brão da droga, do jogo e da prostituição. O torneio realiza-se numa ilha ao largo de Hong Kong e são convidados lutadores de vários países. É aqui que nota-se a influência que este filme teve, futuramente, em filmes como Bloodsport e The Quest, ambos com o Van Damme. Nessa ilha,
os lutadores que vão para lá cedo percebem que é uma prisão e que têm que lutar até à morte para poderem sobreviver. E a luta final é com o próprio Han. E pronto, eu não vou revelar o resto. Isto é só para abrir o apetite. O Ok? resto, sendo que o resto são para aí 5 minutos, mas ok. Tudo bem. Estes filmes é tudo muito básico. O filme, como tu bem disseste, era o filme que iria catapultar Bruce Lee para Hollywood. Porque era um filme co-produzido pela Warner Brothers e pela Golden Harvest em Hong Kong. Daí ter também alguns nomes americanos no elenco. Para além de Lee, havia o John Saxon, e o Jim Kelly e o Robert Wall. Pá, eu gostava também de destacar um ainda bastante novo Bolo Young e o Jackie Chan, que aparece naquela sequência que nós vimos naquele trailer inicial. Epá, mas para além destes nomes aqui mais sonantes, aparecem ainda desacreditados algumas futuras lendas das artes marciais, como o Desacreditados, Sammo Hung. gostei da palavra. Desacreditados porque não foram acreditados na ficha técnica, é só por isso. O Sammo Hung, o Yuan Biao e o Roy Xiao. O Roy Xiao o acabou Rão por se Qiao. tornar no mestre. Não. Era quase. é o mestre, é aquele velho que é o mestre do Van Damme no Bloodsport. E também é um daqueles chineses na cena inicial do Indiana Jones e o Templo Perdido. É aqueles que o metem naquele avião cheio de galinhas, que é das airlines, não sei Nice do que, lá try, dos Lao chineses. Che. Exatamente. Este é o filme de grande orçamento que Bruce Lee protagonizou depois de já ser uma estrela maior do cinema das artes marciais. Bruce Lee é para as artes marciais aquilo que Muhammad Ali é para o boxe. The greatest of all time, o maior de todos os tempos. A famosa citação de Ali, voa como uma borboleta, pica como uma abelha, corresponde em grandeza e em estilo à de Bruce Lee, Be Water, my friend. Então, os gritos de guerra de Bruce Lee com o genérico inicial são inconfundíveis, pessoal. Com aquelas vistas panorâmicas sobre a cidade de Hong Kong. E nesta década era comum usar-se o efeito zoom. Depois deixou de o ser, mas nos anos 70 até... O bom e o mau e o vilão, por exemplo. Sim. De verdade, mas e nos esse é o créditos- único filme. Esse é o único filme em que fazem isso bem, fazem zooms bem, pá. Em todos os outros filmes, pá, não corre bem, nada bem. Sim, eles nos créditos iniciais deste filme eles usam a zoom. Eu acho que qualquer dia vão voltar a usar os zooms. E um gajo... Tragam de volta os zooms, pá, não é? Por amor de Deus, espero bem que não. Pá, é uma questão de os saberem fazer bem, quer dizer, também não tem que pá. ser assim, não é? Há montes de coisas que hoje são bué stylish que nós sabemos que isto rapidamente vai ficar datado. Curioso que muitos lutadores de artes marciais mistas de hoje em dia, quando lhes perguntam o porquê de se terem tornado lutadores profissionais, a resposta deles muitas vezes é por terem visto filmes do Bruce Lee quando eram pequenos. E por isso é que há várias pessoas a afirmarem que... Ou então do Charles Bronson. Não estou a gozar, estou a falar a sério, meu. O Charles Bronson é o pai dos durões, é o pai dos durões das estrelas da ação de hoje em dia. O Charles Bronson é o pai desta malta toda, não tenhas a menor dúvida. Ok. O filme O Mecânico, toda a gente agora conhece como sendo que é um remake com o Jason Statham. Pá, foi um dos filmes que iniciou esta senda dos durões do cinema, e foi o Charles Bronson que começou isto tudo, não tenhas dúvida. Ele e o Lee Marvin, que a malta não se lembra do Lee Marvin, mas o Lee Marvin era outro dos durões. Há várias pessoas a afirmarem que se o Bruce Lee tivesse nascido umas décadas depois, teria também sido lutador do UFC. A propósito disso, um dos últimos jogos lançados sobre a batuta do UFC, uma edição especial, Bruce Lee é um dos lutadores que podemos escolher para jogar. É muito fixe, eu já experimentei. Mas agora vamos ser realistas. Tu acreditas nisso? O Bruce Lee com 55 quilos, ele podia ser o mais ágil à face da terra, o mais veloz. Mas tu acreditas nisso? Acredito que eu podia não lutar acredito. como peso pena ou peso galo. Tá bem. Mas a questão é que no UFC tu tens lá gajos com 80 kg a lutar contra 120 kg se for preciso. Não, hoje em dia já não. Tens várias categorias, Paulo. Tens desde peso mosca, peso galo, peso pena, peso leve, peso médio. Aquilo está dividido em categorias. Portanto... Agora já está dividida por essas categorias. Já não é tudo ao molho e fé. Não, isso é isso tipo era há David 15 e Golias. anos, agora já não. Eu consigo perceber
o porquê do Bruce Lee ainda hoje ser endeusado de alguma forma. Tornou-se num ícone Sim, tal como muito Muhammad cedo, Ali no morreu muito cedo. 34, Epá, mas 32. é um bocadinho aquele efeito Carlos Paião, que também morreu muito cedo, e António Variações. São músicos, eu sei, não tem nada a ver com artes marciais, mas é o efeito de morrer cedo e de ser uma grande promessa. Deifica, questão, não é? A questão é, nós nunca chegámos a ver a decadência deles porque eles morreram cedo. Nós não, e então extrapolizamos, inventamos, imaginamos como seria se ainda hoje fosse vivo. Ele hoje teria 77 anos. Talvez integrasse o elenco dos Expendables, eventualmente, não sei, não é? Ele consumia drogas, ele teve Consumia. Isso está de alguma forma documentado em vários relatos de pessoas que o conheciam Mas de eram, uma forma mais aprofundada. Mas eram drogas recreativas ou era Sim, mas aquelas drogas recreativas. Mas, Paulo, nada ao estilo de Van Damme. Sim, Ele era uma depois pessoa estava a com pensar em algo defeitos. para mudar o Não, metabolismo. mas Ele era uma pessoa com defeitos, ok? A questão é, Sim. daí a ele ser o gajo, que dava cabo de tudo e de todos e não sei o quê. Então, mas agora deixa-me lá fazer aqui o papel de advogado do diabo. Força, é isso que eu quero. Em relação a isso de ter morrido novo ou ter morrido velho, não é por aí, porque temos os outros casos, por exemplo, do Maradona, que ainda hoje em dia é vivo e foi um deus. E a carreira dele neste Pronto, momento, lá está. Então ele tu foi um assististe. deus no futebol, como hoje em dia continua a ser próprio um dos Eusébio. melhores de todos os tempos. Sim, o mas Eusébio, se tu bem que o assististe Eusébio não à tem- decadência dele. Tu assististe à decadência dele, do Maradona. Sim, E mas isso não eu deixou acho que de as ser pessoas enquanto tornou-o tendencialmente falível. se lembram dos pontos altos. Exato. Fica o ponto alto, não é o que vem depois. Sim, no caso do Bruce Lee, É. estamos aqui a comparar, mas por exemplo, também o Muhammad Ali faleceu há poucos anos e foi o que foi. Para muitos é o melhor de todos os tempos na área dele, que era o boxe. Em relação ao Bruce Lee que estamos a falar, eu sei que muitas das coisas era cinema, mas também sei que ele estava a gravar e chegaram a aparecer lá pessoas durante as gravações, como ele era o que era, e vendiam-no, ou ele vendia-se como o melhor do mundo, neste caso, não é? E chegavam lá mesmo para lutar com ele, não, mas vamos lá ver se tu és mesmo bom, bora, anda lá a lutar. Isto acontecia durante as gravações, uma pessoa aparecia lá do nada e queria portanto aquilo não desafiá-lo. era só... Exato. Eu acredito mesmo que ele fosse bom, ainda para mais numa altura em Não, que... isso não há dúvidas que ele era bom. Mas não era um super-herói, pronto. Sim. De alguma forma endeusaram-no a ele, tal como endeusaram o Che Guevara. Mas isso E, é... Mas isso é por Sim. causa epá, desses shirts. porque era fixe. A 10 de maio de 73, Lee desmaiou no estúdio Golden Harvest enquanto fazia o trabalho de dobragem para o filme Operação Dragão. Que é este, mas é o título em brasileiro. Tem aqui Em maio de... 73. Depois, a 20 de julho de 73, Lee foi a Hong Kong para um jantar com o ex-James Bond George Lazenby. George Olha, isto Lazenby, não sabia. sim. Com Sim, quem isso eu pretendia sabia. fazer um filme. Mais tarde queixou-se, sentiu-se mal, foi para casa, portanto, só aqui e morreu. O funeral foi a 31 de julho. Game of Death, ele interrompeu. Eles tinham gravado apenas 30 minutos de filme para fazer este. E ele acabou as gravações e estava já a começar a preparar retomar as gravações Então, e podia. Sim, do, é possível. do Game Game of of Death. Este é um dos poucos filmes em que nós podemos ouvir a voz real do Bruce Lee. Então este filme saiu com a versão, suponho, inglesa, a versão cantonesa e a versão mandarim. E nessas três... A inglesa acho que dele. a inglesa é a voz dele. Certo. Agora, eu julgo que a versão cantonesa também será dele, porque ele também falava fluentemente cantonês, não é? Então, ok. Em inglês ok. é que não, provavelmente. Não sei. Não, falava Falava Falava. Ok. Não, Sim, em mas ele nasceu inglês. lá. Então lá, ele Inglês, sabia ele falar foi inglês. Sim, ele nasceu lá, Sim. Podia ter vindo embora logo novinho, mas se calhar não foi o caso. Atenção, ele voltou para Hong Kong com 1 ano apenas. Ele voltou com 1 ano, mas os pais falavam inglês. E os pais, pois, quando ele era adolescente, é que ele foi mandado para os Estados Unidos, porque ele arranjou problemas lá em Hong Kong. Vocês não viram o filme O Dragão? Com o Jason Scott Lee a fazer? Não, Vocês têm que ver o filme. nunca vi. Como é que se chama o Vocês têm que ver dragão? o filme. Ele chama só o Dragão. É um biopic dele, não é? É um O Dragão.
O Dragão é o biopic Pois, com o Jason acho que Scott não Lee. Não confundir com Não tem- o não dragão tem do o- Christoph Gans, não é? Exatamente, mas isso é o Crying Freeman, o dragão esse. Yeah. Mas por acaso o Dragão Ataca é um nome tão genérico, não é? Yeah. Porque agora há dragões de tudo e mais alguma coisa. Pois, o dragão. Então o dragão é que é super genérico. A cena da morte da irmã do Bruce Lee, que o vemos a recordar em flashback quando ele está a caminho da ilha do torneio, eu acho que está bem conseguida. É uma cena que tem suspense, tem thriller, toda aquela cena da morte dela. E para uma criança que a vê a primeira vez, como aconteceu comigo, acreditem que tem o seu choque. Eu ainda me lembrava desta cena antes de ter revisto o filme. De toda essa cena, dessa tentativa de violação por parte dos maus, da cena da pancadaria que acontece e que culmina Que é depois... quando o O'Hara ganha a cicatriz na cara. Exato, e que termina com o suicídio da irmã do Lee ao espetar um pedaço de vidro partido na barriga. Os efeitos sonoros colocados nas cenas de luta daquele tempo eram qualquer coisa. A sonoplastia que hoje em dia já não há, não é? Santinho, Paulo. Já não acontece. É só porque já não era credível. Este filme custou apenas 1 milhão, não chegou a custar $1 milhão. Foi 800, acho que fazia 850 mil dólares. E rendeu em todo o mundo mais de 90 milhões de dólares. Estava aqui um sucesso brutal para aquela altura. Era uma estrela que estava aqui em ascensão. A voz do vilão Han foi emprestada por Kai Luk, que nós conheceríamos mais tarde como sendo o velho chinês que tinha um pequeno mogwai que cantava na sua lojinha sombria. Sabem quem é? Lembram-se? Claro. Nos Gremlins? Sim. Perfeitamente, foi ele que ensinou luta- as regras ao mundo, não é? As regras dos Exatamente. Gremlins. Dos Mogwai, neste caso. Então é a voz desse velhote. Precisamente o Han, a luta final, na sala de espelhos, essa luta também influenciou o duelo final entre James Bond e Scaramanga, Sim, também me em lembrei Homem da disso. Pistola Dourada. Também me lembrei disso, sim. É verdade. apenas uma curiosidade. Bruce Lee também teve uma filha, a Shannon Lee, que acabou por entrar em cinema não tão mainstream, mas também foi convidada para Hong Kong para fazer alguns filmes de Não me digam exploitation que ela também já morreu. do sucesso do pai. Que eu fico já... Ainda não. Não é isso. Ela entrou num filme realizado pelo Corey Yuen intitulado Enter the Eagles, que é um claro exploitation do sucesso do pai. Eu se bem me lembro, este tipo de catástrofe tão semelhante, em que morre um ator quando está em ascensão, ali no ponto de viragem de se tornar uma estrela, aconteceu o mesmo com James Dean, no filme Fúria de Viver, que fez dele uma estrela póstuma, porque depois ele a seguir estreou O Gigante, mas só estreou já depois dele ter morrido. Quando James Dean se torna uma estrela, as pessoas ninguém queria acreditar que ele afinal já tinha morrido depois de ser uma grande estrela. Ele morreu de quê? Foi de acidente de automóvel, não foi? Já Foi um não- acidente de automóvel, sim. E fatidicamente, o filho de Bruce Lee, o Brandon Lee, aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa. O Corvo era uma clara aposta nele para ele passar para o clube dos A-listers de Hollywood. E ele morre precisamente naquele que era para ser o filme que definitivamente o iria catapultar para a lista A, não é? Eu continuo a achar que na altura... Mesmo muito esquisito. Nós falámos sobre isto, né? Quando fizemos o podcast sobre o filme O Corvo, de Alex Proyas. Se tiverem curiosidade, vão até lá. Procurem nos nossos arquivos que está por lá. Mas eu acho que o Brandon Lee dificilmente sairia daquela categoria de canastrão de filmes série B de porrada e assim, não achas? Eu não concordo contigo, de todo. Não sei, nunca saberemos. Ele era mais versátil do que isso, e ele demonstra isso. Ele obviamente não fez muitos filmes, mas os filmes que fez, tirando aqueles que envolvia também artes marciais, ele tem uma maior abrangência a nível de interpretação. Tinha uma maior abrangência do que propriamente o seu pai ou o Dolph Lundgren na Fúria o Bairro Japonês. Isso é claro como a água que ele era dentro daquele lote ele era o melhor ator, não é? E tu tens um outro filme que estava ali no intermédio tens o Fogo Rápido e tu notas que ele tinha um carisma especial, não é? Que fazia dele um A-lister. Muito bem, Bruce Lee era rápido, era forte,
Estava em plena forma física e para rapazes como eu que viram o filme pela primeira vez, ainda crianças, aquele homem era um super-herói que ali se apresentava a distribuir pancada nos mauzões. Uma coisa que também não nos podemos esquecer era que, isto é inevitável não falarmos, Bruce Lee era também mestre na arte de manusear matracas. O Enter the Dragon é considerado um dos melhores filmes de artes marciais de todos os tempos. Passados agora mais de 40 anos, é uma obra a ter em conta. Ele não deve ser recordado pelo modo como faleceu, mas sim por tudo aquilo que conseguiu alcançar em vida. E Bruce Lee foi único. Para mim é insubstituível. E pronto, Ricardo Machado já terminou o seu depoimento. Já armou as folhinhas na mala e vai para casa. Vamos voltar a conversar com o Ricardo. Desta vez sobre o filme que foi lançado póstumo, o A Game of Death, que se calhar não é um filme tão querido do público como este Enter the Dragon, não é? É um caso de estudo, não é? É um filme sui generis. E nós vamos descortinar as coisas inacreditáveis que esse filme tentou impingir ao público num podcast futuro. Obrigado, Ricardo. Obrigado eu a vocês por esta oportunidade. Gostei muito, como sempre. Vamos fechar agora com um grito uníssono daqueles memoráveis a Bruce Lee depois de um ataque final em que o oponente fica completamente estatelado no chão. 3, 2, 1...